Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Sabadão, hein, meus amigos? Um ótimo sábado para todo mundo aí, um ótimo final de semana. E olha que vai começar aí bem movimentado, não exatamente porque tem copinha. Domingo tem São Paulo contra Flamengo, segunda-feira tem São Paulo contra Botafogo de Ribeirão Preto. Então se preparem, meus amigos, porque o final de semana promete e promete muito, tá? Vamos falar aí do Zubeldia, que ficou putaço no treinamento ali, acabou dando uma chamada, né, nos jogadores ali referente à desatenção, né, daquele gol sofrido contra o Cruzeiro ali no início da partida. Vamos comentar sobre isso. Até o Lucas acabou dando entrevista também, repercutindo bastante essa chamada do Zubeldia no treinamento, tá? Vamos falar aí sobre a concorrência, né, de Cotia ali com Marinax, a empresa que já trabalha com São Paulo ali no fundo de investimentos, entrou na parada, quer saber como vai funcionar, porque também quer fazer uma proposta ao tricolor. Vamos falar também sobre uma saída confirmada de jogador do elenco. Vamos falar aí sobre a copinha, né, que a gente já comentou, um jogo de logo mais aí, 8h30 da noite, tá? Vamos falar também sobre Enzo Dias, exato. Enzo Dias já tem o seu nome escrito ali no bid, né? Então já pode participar aí de jogos oficiais do São Paulo. Ele agora oficialmente registrado no bid, jogador do São Paulo Futebol Clube, e pode até agora entrar na lista ali do Campeonato Paulista, né? A gente trouxe no vídeo de ontem a lista do Paulistão e o nome do Enzo Dias não estava. Agora no bid já tá liberado, já vai aparecer, tá? Vamos também, antes de falar rapidinho, uma notícia de última hora que acabou acontecendo agora, antes de eu começar a gravar o vídeo, que foi a lesão do Luiz Gustavo, tá? Luiz Gustavo, no começo do jogo contra o Cruzeiro, teve um trauma, né? Acabou aí quebrando um dedo do pé, então quer dizer, tá fora, praticamente deve ficar aí por volta de uns 40 dias fora até a sua recuperação. Então um jogador que, né, ia continuar a pré-temporada ali nos Estados Unidos e até participar do jogo contra o Flamengo, não vai mais participar. E com isso, o Bobadilha, que viria para o Brasil, né, viajaria com uma parte do elenco para o Brasil, até para jogar contra o time do Botafogo, acaba ficando lá nos Estados Unidos para ser aproveitado no jogo contra o Flamengo. Então, quer dizer, um jogador da base do São Paulo, muito provavelmente o Hugo, que está participando da Copinha, deve ali contemplar, fazer parte do elenco que deve enfrentar o Botafogo na segunda-feira. Um outro jogador que deve fazer parte também é o Rian Francisco. Deve jogar aí como centroavante do time na estreia do Campeonato Paulista. E não para por aí não, olha que já informação já antes da gente começar praticamente o vídeo, tá? O goleiro Yang também teve uma torção de tornozelo, né? Vai ficar na parte interna lá do hotel e tal e tudo mais para se recuperar. Bem provavelmente não participará do jogo contra o Flamengo. Então o goleiro que ficou por lá, que foi o Jandrei, deve participar e deve jogar aí os dois tempos sem ser trocado no gol. O Leandro deve ser o goleiro reserva caso o Yang não tenha condições, e a gente sabe, né, o Rafael também viajou para o Brasil para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Então, já informação aí em primeira mão para vocês, para começar o vídeo daquele jeito. 2 baixas no elenco lá nos Estados Unidos na pré-temporada, alguma mudança de plano. Então vamos ver como que vai se desenrolar essa história hoje, durante aí o dia do sábado, fechou? Olha, com essas informações já mereço aquele likezão então para fortalecer o canal. Como sempre, no início do vídeo, a sua inscrição aqui no canal também é super importante. E é lógico, quero saber da sua opinião sobre todos os assuntos que a gente vai trazer aqui no vídeo. Olha que tem bastante. Então, fechou? Bora lá? Então, tá no ar aí o Tricolor em Notícia. E vamos falar, lógico, do esporro. Do esporro aí do Zubeldia,
no treino de ontem, né? Acabou reunindo a galera toda ali no meio do campo, né, para dar uma chamada de atenção nos caras ali, referente, né, ao gol que o São Paulo acabou tomando muito cedo ali, menos de 30 segundos o São Paulo entregou a paçoca com o Sabino, na verdade, e acabou tomando gol ali contra o Cruzeiro, tá? Zubeldia sobe o tom com o elenco do São Paulo. Nos últimos 7 jogos do ano passado, não jogamos nada. O treinador se irritou com o gol sofrido contra o Cruzeiro e cobrou a atenção dos seus jogadores. Daqui para frente, tudo importa, foram as palavras do Zubeldia, tá? O técnico Luiz Zubeldia subiu o tom com os jogadores do São Paulo na manhã da sexta-feira, o primeiro treino do elenco depois do empate 1-1 contra o Cruzeiro pela FC Series. Depois de um período de alongamentos e exercícios físicos e de uma rodada de bobinho, Zubeldia reuniu todo o elenco num espaço afastado da imprensa e, por cerca de 10 minutos, falou tudo o que desejava. Mesmo distante, foi possível ouvir os momentos de maior exaltação do treinador. A impressão de quem acompanhou à distância foi que o técnico ficou muito irritado com o gol sofrido pelo seu time no primeiro minuto de jogo contra o Cruzeiro, numa saída de bola errada. Ele cobrou maior atenção, disse que todo momento o jogo importa e que cobrou o melhor desempenho do time. Deu aquela cobrança ali exatamente pesada em cima dos caras, tá? Abre aspas aí para Zubeldia, tá? Nos últimos 7 jogos do ano passado, não jogamos nada. Daqui para frente, tudo importa, disse ele, certamente lembrando que o São Paulo inicia os jogos oficiais na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Depois disso, o treinador dividiu o elenco e realizou um coletivo em campo reduzido, onde 10 jogadores jogavam contra outros 10, com formação sortida. Fora do duelo, 7 jogadores apenas corriam no gramado. Com 30 jogadores, 2 goleiros ficavam de fora e revezando. O jogador mais velho do time, Luiz Gustavo, fez apenas um trabalho de recuperação física neste momento, ficando fora dessa atividade, exatamente pelo motivo que a gente falou agora no início do vídeo, né? Ele acabou tendo uma fratura no dedo do pé, então vai ficar praticamente fora aí dos próximos 30, 40 dias, tá? Os times aí que participaram desse trabalho na parte da manhã de sexta-feira, tá? Rafael, Ferrarese, Alan Franco, Patrick Lanza, Oscar, Pablo Maia, Bobadilha, André Silva, Eric e William Gomes. Esse era um time. O outro time tinha Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Santiago Longo, Enzo Dias, Alisson, Rodriguinho, Ferreira, Luciano e Henrique Carmo. Em um grupo com Moreira, Igão, Juan, Lucas, Caleri, Sabino e Marcos Antônio, que pegava um goleiro e um jogador de linha para completar a sua formação. Então, esses foram os trabalhos que o São Paulo acabou realizando ontem, né? Já começando e iniciando a preparação para o jogo contra o Flamengo no domingo, né? E hoje, sabadão, o São Paulo também treina em 2 horários, na parte da manhã e também na parte da tarde, para fechar a preparação para jogar contra o Flamengo, 5 horas da tarde, horário de Brasília. E um detalhe para vocês ficarem atualizados aqui também referente aos conteúdos do canal, amanhã, domingão, vai ser o seguinte: 4 horas da tarde a gente tem a tradicional live de pré-jogo, eu e o Teclas estaremos com vocês aqui para a gente falar sobre a escalação oficial, falar sobre as últimas notícias, as últimas informações, antes da partida, depois do jogo, né? Tem ali o pós-jogo com análise e com as notas, mais ou menos por volta ali das 7 horas da noite, e às 9 horas da noite vamos antecipar o QG Tricolor, exatamente. Então amanhã tem pré-jogo, 1 hora antes da partida, às 4 horas da tarde, por volta das 7 horas tem o pós-jogo e às 9 horas outra live aí com o programa QG Tricolor. Então amanhã, domingão, 3 conteúdos para você acompanhar aqui no canal e espero muito a audiência de vocês. Cola na grade e bora trocar aquela ideia.
E referente também a essa carcada de rabo, né, que o Zubeldia acabou dando no elenco, o próprio Lucas e também o Rafael, né, acabaram comentando sobre isso, né? Foram perguntados ali depois do treino, em entrevista, e eles acabaram comentando sobre essa cobrança, né, que o Zubeldia acabou fazendo aí juntamente com o elenco. Lucas detalha cobranças de Zubeldia em treino do São Paulo, abre aspas, ficou muito revoltado. Tô falando que não foi só uma troca de ideia, não. Foi uma cobrança pesada em cima do elenco referente à falta de atenção no gol do Cruzeiro, tá? O treinador se irritou com o gol sofrido pelo tricolor antes do primeiro minuto do amistoso contra o Cruzeiro, tá? O treino do São Paulo dessa sexta-feira em Orlando, lá nos Estados Unidos, né? Teve uma conversa aí do técnico Zubeldia com o elenco e o Lucas acabou respondendo referente aí essa cobrança que o Zubeldia acabou fazendo. Abre aspas para o Lucas. Foi uma conversa muito espontânea ali e até normal pelo perfil dele. Sem dúvida, ele ficou muito revoltado, essa é a palavra, com o gol que tomamos muito cedo. Isso, infelizmente, aconteceu em alguns jogos na temporada passada e não pode acontecer. Ele quer muito mudar isso para essa temporada. Precisamos começar os jogos ligados e a conversa foi mais nesse tom, de começar os jogos ligados 100% para não ter surpresa e correr atrás do placar depois, fecha aspas aí para Lucas Moura, questionado referente a essa cobrança aí. E é exatamente isso, né, cara? Na temporada passada, você vai lembrar, se você acompanhou os jogos do São Paulo, o São Paulo deu muita brecha, tanto no primeiro tempo entrando desligado, como no segundo tempo também entrando desligado. Não é verdade? Então, quer dizer, isso acaba, vamos dizer assim, colocando todo o planejamento e a estratégia de jogo em risco, porque você começa um jogo e toma um gol logo no início, muda toda a estratégia, né? Você é obrigado a correr atrás do resultado, né? Do que você formar ali o seu plano, a sua tática e a sua estratégia para o jogo. Pelo que o Lucas disse, o Zubeldia quer acabar de vez com isso e é lógico, os jogadores têm que entender e também executar dentro de campo, tá? O goleiro Rafael também falou sobre a dura do Zubeldia nos jogadores do São Paulo. Ele disse que o técnico costuma ter esse tipo de conversa com o elenco e valorizou a franqueza. O Zubeldia, abre aspas pro Rafael, tá? O Zubeldia é um cara que cobra muito da gente diariamente, todos os dias. Tem conversas muito francas e sinceras com a gente. É um cara, ao mesmo tempo, que abraça muito, como falei, e a gente já conhece a maneira dele. E isso fica muito mais fácil. Mas ele tenta exigir de nós o máximo sempre, o melhor. Palavras aí do Rafael. Continuando, acho que são importantes essas conversas para estarmos sempre atentos, melhorando, e ele tenta extrair o nosso melhor. É muito bom trabalhar com um profissional como ele e a equipe. Tenho certeza que vai tirar o nosso melhor para dar alegria ao torcedor, que é o mais importante e é o que vamos buscar esse ano inteiro. Fecha aspas aí para o goleiro Rafael, que viajou para o Brasil para enfrentar o Botafogo na segunda-feira, tá? No primeiro jogo do ano contra o Cruzeiro em Orlando, o São Paulo levou um gol, né? Antes do primeiro minuto, que precisou correr atrás do placar durante toda a etapa inicial. O empate acabou saindo ali antes do intervalo, ali um gol do Luciano, né? Já nos descontos, se não me engano, aos 46 do primeiro tempo. Então eu acho super válida essa carcada, essa enrabada aí do Zubeldia, né? Esse puxão de orelha, uma cobrança um pouco mais pesada em cima do jogador, exatamente por causa disso. Porque o que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro já veio acontecendo na temporada passada. O São Paulo entra dormindo em campo. E essa chamada, logo na pré-temporada, logo após acontecer a mesma coisa no jogo contra o Cruzeiro, eu acho que serviu aí para pelo menos esses jogadores aí acordarem para a vida e ver que realmente eles precisam corrigir isso. Precisam entrar mais ligado dentro do jogo, não importa contra quem. Contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Botafogo, na segunda-feira, tem que estar ligado em todo o jogo. Quero saber da sua opinião. Você achou certo essa cobrança do Zubeldia? Acha que alguns jogadores podem levar para um lado errado e talvez fazerem aí um corpo mole para querer tentar derrubar o técnico? Porque a gente sabe aí que tem muito jogador no elenco do São Paulo que não gosta de ser cobrado.
não é verdade? Mas, ao meu ver, na minha opinião, foi certíssimo o Zubeldia e eu dou total apoio para ele referente a essa cobrança do time. Querer sempre extrair o máximo de cada jogador. Quero muito saber da sua opinião. Vamos falar então um pouquinho agora, né? Porque acabou vazando aí algumas informações e acabou sendo noticiado também que o São Paulo deve dinheiro ainda referente a direitos de imagem, luvas para os jogadores do elenco. E antes de eu começar a falar aqui sobre a matéria, eu lembrei de um caso, a hora que eu estava preparando esse vídeo aqui, que foi levantado no final de 2024, que o São Paulo levantou um empréstimo, né, um último empréstimo do ano, exatamente para quitar tudo que estava sendo devido para os jogadores. E agora sai essa notícia que o São Paulo ainda está devendo para os jogadores? E para que serviu o empréstimo? Então por que você não pegou o empréstimo já pelo valor total para virar 2024 para 2025 zerado, sem nenhuma dívida com o elenco? É isso que eu não consigo entender. Pediu a porra do empréstimo no final de 2024 para acertar o elenco e mesmo assim agora em janeiro a gente tá com o salário atrasado? Com direito de imagem atrasado? Bom, vamos ler a matéria aqui para dar uma esclarecida e é lógico, a gente vai comentando em cima e deixando a opinião, tá? São Paulo aguarda 15 milhões imediatos de vendas e espera zerar débitos de 2024 até o fim do mês de janeiro, tá? A diretoria diz ter acordo com os jogadores para terminar de pagar valores do ano passado. A diretoria do São Paulo pretende zerar os débitos que tem com os jogadores do elenco relativos ao ano de 2024 até 31 de janeiro. Segundo a apuração, o acerto que falta é da premiação acordada pela performance esportiva alcançada no Campeonato Brasileiro, 6ª colocação, e também valores relativos aos direitos de imagem do mês de dezembro. Neste caso, o clube diz ser praxe pagar durante o mês seguinte, num acordo feito anteriormente com o grupo para uma facilidade em relação ao fluxo de caixa. Já começa errado aí, né? Vamos falar bem o português claro aqui. Não tem essa. Se o cara tem que receber nesse mês, ele tem que receber esse mês. Não é empurrar para o mês seguinte. Então, quer dizer, pelo menos o que diz a matéria aqui, além de premiação do Campeonato Brasileiro, referente a desempenho, o São Paulo deve os direitos de imagem de dezembro. E a gente sabe que também, que está falando aqui na matéria, que é de praxe do São Paulo, que o São Paulo deixa aí vencer um, vencer dois, e antes de vencer o terceiro paga um ou paga dois, dependendo de como está o fluxo de caixa para pagar os jogadores. É errado, velho. Será que esse praxe de pagar sempre no mês posterior do vencimento está incluído no fundo de investimentos? Até porque, até o que a gente sabe, o fundo de investimentos você tem que pagar e manter o pagamento em dia. Será que isso está embutido ou já virou, ou já normalizou esse atraso de um mês referente ao pagamento de direito de imagem lá no São Paulo? Vai saber. Por isso que a gente fala quando falta transparência é isso. A gente não sabe qual é a real situação do que acontece dentro do São Paulo, tá? Nesse caso, o clube já li essa parte. Segundo o Tricolor, funciona da seguinte forma. Em dezembro de 2024, a diretoria zerou os valores relativos aos direitos de imagem do mês de novembro. Agora, até o fim de janeiro, pagará o dinheiro dos atletas equivalente ao mês de dezembro. Depois desses dois acertos, não haverá mais débitos do ano anterior com os atletas que estão no elenco atualmente. Para poder passar a régua nesses valores, o São Paulo espera receber até o final do mês um valor de cerca de 15 milhões das vendas de Wellington Rato ao Vitória, Michel Araújo ao Bahia e também o valor pelo empréstimo de Rodrigo Nestor ao mesmo clube, né? O Bahia Tricolor Baiano. No total, as três negociações vão gerar 31,7 milhões para o clube este ano. 5 milhões do Rato, 17,3 milhões
da venda aí do Michel Araújo para o Bahia e 9,4 milhões pelo empréstimo do Nestor também ao Bahia, tá? No caso da cessão do Nestor, o contrato prevê a compra obrigatória no final deste ano, caso a meta considerada pequena seja batida. Caso isso se confirme, o Bahia pagará mais 30 milhões pela aquisição. As condições de parcelamento, porém, não foram divulgadas pelos dois clubes. Então é por isso que eu falo, vamos torcer para o Nestor ir bem lá para o Bahia, porque aí o Bahia vai ser obrigado a comprar o Nestor e com isso o São Paulo acaba recebendo aí 30 milhões. É lógico que não vai receber à vista essa grana, porque não deve ter essa grana também o Bahia, por mais que seja o Grupo City, mas deve parcelar aí, não igual o Vitória, né, em 24 vezes, mas deve parcelar esses 30 milhões aí numas 3, 4, até 5 prestações. Até aí, tudo bem, até aí ok, na verdade não é uma coisa muito prolongada, mas, vamos dizer assim, vai ser importante essa grana entrando para o São Paulo. Então, para fechar esse assunto aqui, o São Paulo ainda deve pedir um empréstimo no final do ano passado, né, com o consentimento do fundo de investimento. Então já estava previsto esse empréstimo ao fim de 2024 para acertar as contas do ano letivo de 2024 com os jogadores. Então, pelo visto, não deu, né? Porque se está precisando da grana dessas vendas agora em janeiro para acertar direito de imagem e premiação de 2024, então alguma coisa está errada nessa conta, porque ó, os números não estão batendo. Não vejo a hora de chegar abril para sair realmente o balancete oficial da temporada de 2024, para a gente saber e olhar ali direitinho os valores, o que foi pago, o que não foi pago, o que foi recebido e o que não foi recebido, para a gente poder tirar limpo esse ano de 2024, que olha, foi uma calamidade financeira dentro do São Paulo Futebol Clube. Comente aí sobre essa notícia, quero muito saber da sua opinião. Vamos falar aí do Jegson Mendes, exatamente, hein? Jogador, enfim, conseguiu aí rescindir o seu contrato com o São Paulo, ou então o São Paulo, enfim, conseguiu rescindir o contrato com o Jegson Mendes, muito provavelmente pelo menos a imprensa equatoriana já dá o jogador que é, né, equatoriano, o novo reforço aí do Independiente Del Valle, exatamente. Enfim, volante Mendes rescinde com o São Paulo e acerta com o Independiente Del Valle, diz site equatoriano, tá? O volante Jegson Mendes, que estava encostado no São Paulo, rescindiu com o clube e acertou com o Independiente Del Valle do Equador, segundo informações da imprensa do país, publicadas ontem, sexta-feira, tá? De acordo com o site Estúdio Futebol, Mendes, enfim, acertou sua liberação com o tricolor e irá assinar com o Del Valle por 2 temporadas, tá? Ainda conforme os jornalistas equatorianos, Jegson Mendes tinha outras propostas de clubes do exterior, mas preferiu retornar ao país natal porque se sente que teria mais possibilidades de voltar à seleção nacional. O retorno à seleção não será tão complicado assim, já que, surpreendentemente, o volante foi convocado no final de 2024 para defender o Equador nas eliminatórias, enquanto não era nem relacionado por Zubeldia no São Paulo e apenas treinava no CT da Barra Funda. Totalmente fora dos planos da comissão técnica tricolor, Mendes vinha negociando a rescisão de contrato com o clube desde o início do ano, já que tem um salário considerado alto pelo São Paulo. Então é isso. Já vazou aí então o Jegson Mendes, faltando ainda Lisieiro. Lisieiro ainda não definiu o seu futuro, então o Lisieiro ainda é jogador do São Paulo, mas não vai ser aproveitado, não é verdade? O Luan também é um jogador que não vai ser aproveitado, tem contrato com o São Paulo e ainda não definiu o seu futuro, não é verdade? E o Orejuela, o lateral direito, que o São Paulo ainda procura chegar a um acordo financeiro para a rescisão de contrato do jogador. Lembrando que o Orejuela termina o contrato dele, se não me engano, em março, tá? Mas o jogador continua com o contrato vigente aí com o São Paulo, recebendo seu salário, seu gordo salário, né? Encostado lá no São Paulo, sem ser aproveitado para nada, apenas cumprindo um número ali nos treinamentos do São Paulo. Então, já foi,
que foi aí o Jackson Mendes, que ele seja feliz aí na sua continuidade da carreira, não é verdade? Só que um a menos para a gente pagar, um a menos que a gente corta aí da nossa folha salarial. Só que a gente ainda está esperando Lisieiro, Luan e também o Orejuela. Pelo menos esses 3 jogadores faltam aí para saírem do nosso tricolor. Fechou? Agora vamos falar do Bolacha aí, vamos falar do nosso parceiraço, Bolachão aí, o Marinacks, porque é o seguinte, hein, mano, pintou concorrência aí para ter aquela porcentagem, para fazer aquela parceria em Cotia, exatamente. E a empresa que entrou na parada é exatamente a empresa que está cuidando do fundo de investimentos do São Paulo. Olha só que coincidência, hein? Parceria em fundo de investimento Galápagos quer saber detalhes da oferta do magnata grego por Cotia para cobrir a proposta, hein? Olha só que loucura, hein? Isso é bom saber até porque a gente não fica preso só em apenas uma proposta, tá? Os bastidores do São Paulo estão agitados nesta semana após a diretoria receber o contato da Galápagos, responsável por administrar o fundo de investimentos do clube, uma tentativa de equacionar as contas, para saber detalhes da parceria que o presidente Júlio Casares articula com o magnata grego Evangelos Marinakis, para receber investimentos nas categorias de base. Representantes da gestora de investimentos estariam dispostos a cobrir a oferta feita por Marinakis para se tornarem parceiros do clube do Morumbi em Cotia, tá? Em uma primeira oferta para assumir parte do controle das categorias de base são paulinas, contudo, as condições ofertadas pela Galápagos são piores e bem menores do que a de Marinakis, tá? Dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave, já se dispor a investir cerca de 100 milhões de dólares, aproximadamente aí 600 milhões de reais. A oferta inicial da Galápagos é menor, mas a financeira está disposta a igualar a conta. Olha só que coisa boa, hein? As tratativas de Marinakis com o São Paulo estão em estado avançado. A parceria entre o tricolor e o bilionário deverá ter 10 anos de duração e certamente o item mais polêmico é a preferência que o clube do Morumbi dá a Marinakis para que ele compre a SAF tricolor caso essa seja colocada à venda em algum dia, não é verdade? Marinakis ficaria com 35% de vendas futuras de jogadores de Cotia e em contrapartida, investiria 100 milhões na base tricolor, 100 milhões de dólares, tá? Não se trata de uma venda ou passagem de controle de Cotia para Marinakis, mas sim uma discussão para aumentar o poder de investimento da base com promoção de intercâmbio de jogadores e profissionais das camadas jovens são paulinas, tá? Casares se reuniu pessoalmente com Marinakis 2 vezes, uma no Brasil e outra na Inglaterra, para onde viajou na semana passada sob pretexto de negociar acordos para a Libra, a Liga Brasileira de Clubes para a qual o tricolor faz parte. São 2 os maiores empecilhos para que a negociação seja concretizada, né? Tem o filho do Marinakis que quer muito que ele feche aí a SAF do Vasco, que compre a SAF do Vasco, né? E também tem aí o Edu Gaspar, que é o cara que comanda esse grupo do Marinakis e que indica e quer que o Marinakis invista na base do São Paulo, que ao ver dele seria muito mais lucrativo futuramente ali para ter um retorno de grana. Porque, mano, esses caras eles não estão pensando em futebol. Esses caras eles estão pensando pura e extremamente em grana, apenas grana. Então, cara, o Marinakis e o Gaspar aqui, o Edu Gaspar, querem parceria com o São Paulo para ter ali porcentagem de atletas comprados, né? Colocados no São Paulo, valorizados, e na venda o Marinakis teria 35%. A gente sabe que no dia 28 de janeiro haverá uma reunião no Conselho Deliberativo ali do São Paulo. Exatamente um dos assuntos da pauta será a explicação e a apresentação do Júlio Casares desse projeto do Marinakis, né? Agora precisa ver se a Galápagos
como vai apresentar uma proposta aí para cobrir essa oferta do grego, né? Eu acho que até lá não vai ter um tempo considerável para a Galápagos trabalhar um projeto para entregar e apresentar para o São Paulo, né? Então eu acho que depois dessa apresentação do Casares, que não só esse ponto, né? Esse assunto vai ser falado nessa reunião, nessa apresentação ali no Conselho Deliberativo, outros pontos vão ser discutidos, a reforma do Morumbi, né, os mais de 200 milhões de déficit, né, na temporada de 2024, alguns outros assuntos vão ser pauta também, só que esse, da apresentação do projeto São Paulo, Casares e Marinax para investimento em Cotia, vai ser um dos principais assuntos dessa reunião. Então, eu acho que a gente vai ficar sabendo mais detalhes sobre tudo isso daí após, né, essa apresentação do projeto que o Casares vai acabar ali apresentando para o Conselho Deliberativo, tá? Quero saber se você é a favor ou não. Você acha que é uma boa ideia colocar um cara ali em Cotia para investir uma grana e ter uma porcentagem futura, né, na venda de algum jogador da base? Lembrando que ele só terá porcentagem em venda futura em jogadores que forem contratados pelo São Paulo a partir do momento que ele injete o dinheiro. Tipo, falar, mas e o Ryan Francisco? Não, Ryan Francisco não. Ryan Francisco já é um jogador do São Paulo. Não precisou do investimento do grego para comprar ele, entendeu? Então, quer dizer, apenas novos jogadores a partir do momento do investimento do grego que ele terá direito aí aos 35% numa venda futura. Pelo menos essa é a informação que a gente tem de momento referente a esse projeto que será apresentado no dia 28 de janeiro. Você acha que é uma boa? Você apoia a entrada do grego aí para fazer esse investimento em Cotia? Olha, pelo menos o que a gente sabe bem por cima, né, dessas informações que a gente está passando aqui, eu não vejo problema nenhum. Eu até vejo com bons olhos. Eu acho que o São Paulo economizaria uma grana, não precisaria colocar grana em Cotia, porque seria toda bancada pelo Marinax, né? Isso sobrando grana, é lógico, essa grana que sobra vai ser investida no futebol profissional. Então, pode até aumentar o teto de gastos do São Paulo ali no FIDIC nesse ano aqui de 2025, tá? Quero saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. E vamos falar da Copinha, né? Copinha que é hoje, hein? Hoje tem jogo da Copinha, mais uma vez lá em Jaú, 8h30 da noite, quartas de final, um jogaço em São Paulo e Cruzeiro. São Paulo que acabou eliminando o Fluminense nos pênaltis, num jogo super duro, super complicado. Na verdade, o Cruzeiro que acabou vencendo até com folga ali o time do Bahia, tá? Então, equipes se enfrentam neste sábado, lá em Jaú, 8h30 da noite, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, dia 18, hoje, 8h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto o tricolor paulista chega nessa fase da competição após despachar Juventude e Fluminense, o Cruzeiro se impôs diante da Portuguesa e do Bahia e sonha em chegar pelo segundo ano seguido na decisão. Lembrando que o Cruzeiro é o atual vice-campeão da Copinha, tá? E aonde você vai assistir esse jogo? Na Cazé TV, ao vivo, no YouTube, para todo mundo ver, super legal, bacana, assim todo mundo consegue ver, não é verdade? Eu, pelo menos, vou ver e não vou ficar com a cabeça torta assim, né? Vai dar para ver direitinho aí o jogo hoje, tá? Como o São Paulo chega para essa partida? O Tricolor chega nas quartas de final da Copinha com moral. Afinal, a equipe eliminou o Fluminense nas oitavas, um dos candidatos ao título. Agora terão pela frente o último vice-campeão do torneio, o Cruzeiro, para mostrar que estão prontos para brigar pelo pentacampeonato. Contudo, o técnico Alan Barcelos não contará com o lateral esquerdo Riquelme e o meio-campista Guilherme Batista, ambos lesionados. Mas isso daí, eles já estavam machucados, o Alan Barcelos já não estava contando com os jogadores, tá? Por fim, a aposta do treinador está no sistema defensivo, que tomou apenas um gol em toda a competição até aqui. E se não me engano, o Ryan Francisco é artilheiro também da Copinha. Então, quer dizer, o São Paulo tomou apenas um gol, mas também acabou fazendo muitos gols aí, né, durante a Copinha até aqui.
Já o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas de final da Copinha depois de eliminar a Portuguesa na terceira fase, vencendo por 3-1 e o Bahia por 3-0. Aliás, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo na competição, com 4 vitórias e 2 empates. O São Paulo também não perdeu, tá? Só para deixar nivelado aqui, igualdade, tá? Marcando 12 gols e sofrendo apenas 3 gols. O Cruzeiro sofreu 3, o São Paulo sofreu 1 só. Destaque, inclusive, fica realmente para o sistema ofensivo que vem sendo grande arma do clube na competição, com destaque para Kenji, com 3 gols na competição. Até o artilheiro deles, que tem 3, o nosso Rian Francisco, cara, acho que ele fez bem mais do que isso. Não, ele fez com certeza mais que isso. Eu não tenho de cabeça aqui quantos gols o Rian Francisco fez, mas com certeza mais do que 3 é. No mínimo aí uns 5, 6 gols já deve ter marcado na competição. Se não me engano, até 7, tá? Artilheiro da competição. Então, hoje, dia 18, às 8h30 da noite, horário de Brasília, tá? Lá em Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, com transmissão da Cazé TV, o jogo do nosso tricolorzinho, tá? Uma provável escalação do São Paulo: João Pedro no gol, goleiraço, que garantiu nossa classificação contra o Fluminense. Mike, Cauê, Andrade e Guilherme Reis. Tá jogando bem também o Guilherme Reis, o Mike também, o Andrade também tá muito bem. Negruti e Hugo, né? Os dois volantes com Luca, Matheus Alves e Ferreira, e o Rian Francisco na frente, o técnico Alan Barcelos, tá? O Cruzeiro, ele vem com Marcelo Heráclito. Eita, isso daí é pra enrolar a língua mesmo, hein? Janderson, Cauã Prats, Bruno Alves e Murilo Rican. Nicolas Pontes, Joséfer e também Felipe Moraes. Fernando, Kenji e Rayan, esses 3 atacantes. O técnico é o Luiz Dias, tá? Árbitro da partida, hein? Hoje tá completo. Denner William da Silva é o cara do apito. Os auxiliares são Wenderson Emanuel Turbinari da Silva e Matheus Guilherme Bizelli da Cruz. O VAR é Demetrios Pinto Candansan. Candansan não me é estranho, hein? E eu acho que vai ter VAR agora, porque até agora não tinha VAR, né? Não, sempre teve VAR, né? Putz, agora eu fiquei na dúvida se tinha VAR ou se não tinha VAR nas outras fases aí. Agora me ficou a dúvida, mas esse sobrenome não me é estranho, hein? Candansan. Quem não lembra do Candansan? É, exatamente. Aí, ó, fazendo escola, botando a família inteira para trabalhar na arbitragem do Campeonato Paulista e da Copinha também. Então, quer dizer, quero saber da sua opinião e o palpite. São Paulo, como que vai ser o resultado amanhã? São Paulo vence, empate, vai para os pênaltis, São Paulo passa de fase, não passa. Lembrando que o São Paulo passando de fase amanhã, amanhã não, hoje, sabadão, vai ver quando vai ser o próximo jogo. Talvez domingo, talvez terça, porque o São Paulo pretende usar alguns garotos da base para jogar contra o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Muito provavelmente o Rian Francisco, Hugo ou Negruti, depois da lesão aí do Luiz Gustavo, né, lá nos Estados Unidos. Bobadilha não viajou para o Brasil, acabou ficando por lá, então vai ter que puxar um volante também da base para completar o time na segunda-feira no Campeonato Paulista. Fechou? Quero muito saber, deixa aí o seu palpite para esse jogo de logo mais, em São Paulo e Cruzeiro. Para mim, São Paulo ganha, passa de fase, se classifica no tempo normal, sem pênaltis. Meus amigos, então foi esse vídeo de hoje. Espero vocês, então, amanhã, domingão, com aquela programação especial, do jeito que eu falei. 4 horas da tarde tem live de pré-jogo, 7 horas da noite tem vídeo de pós-jogo com aquela análise, aquelas notas, aquele vídeo completão da análise do jogo entre São Paulo e Flamengo. E às 9 horas da noite, excepcionalmente no mesmo dia do jogo, a gente vai ter o QG Tricolor. Eu, Tecla, Jova, Barolo, Acervão, vamos falar bastante sobre tudo isso daí. O React fica para segunda-feira, meio-dia, porque segunda-feira também vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo e muita coisa do nosso tricolor, tá? Então um ótimo sabadão, um ótimo jogo para você aí entre São Paulo e Cruzeiro, um ótimo domingo, um ótimo final de semana e te espero domingão, hein? Porque domingão, olha, é dia de conteúdo geral aqui no canal do Drex, fechou? Conto com a audiência de vocês
um ótimo final de semana. Dá aquela maneirada, hein? Não vai exagerar. Tamo junto, é nóis.